Muito bom dia! Já estamos ao vivo para mais uma aula. Nessa sexta-feira, uma aula suave, onde eu vou te trazer dicas preciosas, não ensinamentos valorosos. Eu sei que você gosta de chamar de dica, mas são ensinamentos valorosos porque passam a te pertencer quando você implementa, passam a fazer parte da sua vida. Se você os decodificar, como eu costumo dizer, e transformar em algo que seja aplicável na tua vida diária. Por isso é que eu costumo dizer que não são dicas, são conhecimentos transformadores. O conhecimento transformador é aquele que possibilita que você torne ação na tua vida, que possibilita que vire, como eu digo, vire verdade. Não está só no intelecto. O conhecimento vira verdade quando ele é útil para você. E é o que eu vou te trazer aqui nessa aula que hoje entrei, 8h01, 8h02, hoje entrei no horário ótimo, estou ficando cada vez melhor nisso, tenho tido dificuldade para entrar às 8 horas, conforme gostaria muito e até me comprometi comigo mesma, mas estou me adaptando, então estou aqui sempre dizendo, entre 8 e 8h10 eu estarei a postos, ao vivo com você, te trazendo ensinamentos valiosos, ferramentas poderosas implementáveis, passíveis de aplicação, conhecimentos e ferramentas que podem transformar a tua vida. E por isso mesmo, eu sugiro que você convide aquelas pessoas que você ama muito, convide aquelas pessoas que você gosta, que você quer ver bem, convide, clique nesse aviãozinho aqui no canto direito inferior direito do teu smartphone e diga a essa pessoa, olha, está acontecendo aqui uma aula maravilhosa, uma aula incrível, com ensinamentos profundos e valiosos para que você possa mudar a tua condição de sofrimento da doença crônica para começar a desenvolver na tua biologia a condição de criar saúde, de trazer a saúde para o teu corpo, conseguindo, a partir desses ensinamentos e dessas ferramentas que você vai implementar, que você vai tornar prática na tua vida, conseguindo alterar a tua biologia. Como eu sempre cito aqui, o professor Bruce Lipton diz no livro dele A Biologia da Crença, dentre muitos outros ensinamentos dele, eu já fiz cursos com ele, mas esse livro é mais acessível, custa pouco e está disponível para todo mundo. Ele diz que, ele até conta uma piada lá, na época em que ele estava na faculdade de biologia, em que, segundo ele, na porta do laboratório tinha uma frase dizendo: é o ambiente, sua besta. Então, quando eu digo cria na tua biologia a condição de convidar, de possibilitar que a saúde volte a habitar, a crescer, a se desenvolver no teu corpo, e expulse a doença, é porque, como diz ele, é o ambiente, não é a genética, não é azar, não é má sorte, não é nada disso. E o que é o ambiente, Maria Nilde? O ambiente é aquilo que compõe todo o teu entorno, a tua vida, o que você faz, o que você escolhe, onde você vive, o que você... Enfim, tudo aquilo que você pensa, o que você conversa, o que você assiste, o que você lê, ou por que não lê, o que não lê, porque tem gente que não lê. Tudo isso compõe o teu ambiente, o que você escuta, o que você fala, o que você faz, por que faz, como faz. Tudo isso compõe o teu ambiente. E é o ambiente que torna a tua biologia favorável às doenças ou o contrário, que torna a tua biologia mais propícia à saúde, que possibilita que a tua biologia consiga ser convidativa para a saúde. E eu, conforme prometi e divulguei ontem, então, por favor, convide as pessoas que você quer ver bem. Eu quero ver todas as pessoas bem. Do meu ponto de vista, eu só encontraria, só falaria, só conversaria com pessoas saudáveis, felizes, cheias de energias, cuidando de todos os seus interesses, atentas para as suas vidas, para os seus desejos, para os seus sonhos, pessoas vivendo intensamente. Do meu gosto, eu só
conviveria, só encontraria esse tipo de pessoa. Mas eu não estou querendo dizer com isso que eu gostaria de excluir as outras. O que eu gostaria mesmo é que todas as pessoas vivessem nessa condição. Mas não é o que acontece. Não é mesmo. Então, se você convida mais pessoas, se você possibilita que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de ferramentas, essas que eu trago aqui gratuitamente, sempre, 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 de segunda a sexta, todas as manhãs, você vai estar contribuindo, como eu estou contribuindo agora, você também vai contribuir fazendo com que essa informação, esse conteúdo chegue a mais pessoa. Como que você faz isso? Se inscrevendo no meu canal no YouTube, porque desta maneira a plataforma, o algoritmo entende que esse é um conteúdo relevante e assim o entrega para mais pessoas, se inscrevendo no canal, compartilhando, é claro, no YouTube, compartilhando, aqui no Instagram, convidando. Clica no aviãozinho e diz: olha, opa, tem uma aula legal aqui, vai ser bom para você, escuta isso, presta atenção nisso, faz isso, assiste essa aula que vai te ajudar, especialmente quem já está sofrendo com uma ou mais doença crônica. E eu prometi falar hoje, trazer dicas preciosas, infalíveis, para aquela pessoa que se esforça muito e não obtém resultado. Mas antes eu queria contar algo que me aconteceu ontem. Com esse tipo de trabalho, e já há algum tempo, eu saio pouco de casa, mesmo. Eu que era uma pessoa que só vinha em casa para dormir, chegava em casa por volta das 23 horas e saía 5 ou um pouco antes das 5 da manhã, hoje fico literalmente em casa todos os dias, o dia inteiro, praticamente. Saio pouquíssimo. E uma das oportunidades, ontem eu saí para levar o lixo aqui do lado, na lixeira do prédio, e lamentavelmente encontrei com uma vizinha que mora no prédio do lado, aqui é um conjunto com muitos prédios, tem muita gente, e eu conheço essa senhora, conheço de vista há muito tempo. Ela já foi obesa durante muitos anos e eu lembro que quando eu dava aula, ainda em academias e trabalhava como personal, e treinava numa academia aqui perto, algumas vezes eu a encontrei na academia, ela até conversava, me fazia perguntas e tal. Na época ela era obesa. E há muito tempo eu não a vejo mais, não sei porquê, enfim, não tenho oportunidade. Mas ontem ela estava sentada ao sol quando eu desci para levar o lixo. E aí ela me chamou para conversar, me fez algumas perguntas e também, claro, me contou da sua situação. Ela está hoje muito doente, muito, muito, muito mesmo, assustadoramente, num sofrimento muito profundo, porque toda aquela situação dela se agravou durante esse período que eu nem a vi, não a encontrei, e ela tem um diabetes muito elevado, questões cardiovasculares, o sistema vascular dela muito deteriorado, as pernas machucadas, uma das pernas estava enfaixada, ela me contou rapidamente, tem uma dificuldade enorme para cicatrização, é claro, diabetes muito, muito, muito elevada, e ela emagreceu muito, conforme a doença se cresceu nela, a própria doença, ela está literalmente se degenerando, literalmente é visível para qualquer pessoa. Mesmo uma pessoa leiga olha para ela e percebe que aquele corpo está quase como se esvaindo. É uma degeneração visível até para a pessoa mais ignorante. E enfim, feridas nas pernas, as quais ela enfaixa para tampar, lógico que estava na rua, né? Mas emagreceu muito a ponto de ter mudado a aparência. A própria doença, por alguma razão que eu desconheço, a conversa não foi tão longa assim, até porque eu não tinha muito tempo para ficar lá. Foi mais ou menos ali depois do almoço, eu resolvi descer para levar o lixo e ela estava lá tomando sol. E eu me lembro perfeitamente dessa senhora tentando, em algum momento, ela até frequentou a academia onde eu treinava, às vezes, né, treinava em muitos lugares, mas eu me lembro os últimos contatos que eu tive com ela, era ela indo à academia. Pouco tempo, provavelmente, ah, acredito que não tenha sido uma prática muito longa, e aí depois daquilo a doença cresceu muito, 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 a ponto de, lamentavelmente, eu dizer aqui, você não sabe o nome dela, nem vai saber, mas ela com certeza está mais do outro lado do que desse. Não está mais aqui, aquela pessoa literalmente não está vivendo, infelizmente.
Uma vizinha mora em um dos prédios aqui bem perto de mim. São muitos prédios, são prédios pequenos, de 4 andares, no máximo 5, e ela mora em um deles aqui, acho que atrás do meu, alguma coisa assim. E há muito tempo eu não a via, mas, enfim, só para relatar aqui que por mais que eu tenha dito, que eu tenha tido uma promessa para falar de uma coisa mais suave, que é te trazer dicas infalíveis ou ensinamentos infalíveis, 3 pelo menos hoje, eu também preciso relatar que quando você não entende, é exatamente para introduzir o que eu quero te trazer como esses ensinamentos, para tentar fazer com que você compreenda que não é uma outra pessoa que vai te trazer a solução. Essa senhora essa senhora ainda acredita, ela tem uma mentalidade, ela tem um mindset. Claro, ela me contou de medicamentos e do custo dos medicamentos e do quão eles também não funcionam, do quão eles não são eficazes. Rapidamente ela falou pomadas e outros pomadas para os ferimentos nas pernas, em razão de um sistema vascular extremamente deteriorado e do diabetes muito elevado. Ela deve ter outras questões também, eu não conheço o diagnóstico completo dela. Só estou trazendo aqui rapidamente porque a encontrei ontem e há alguns anos atrás, 5 anos, 4 anos, ela era obesa. Hoje ela está muito menor, corpo bem magro, lógico, extremamente debilitado, não é só muito magra, porque ser magra é o desejo da maioria das pessoas, mas magra e saudável é uma coisa bem diferente de uma magra debilitada, uma pessoa magra debilitada, onde você percebe que o corpo está se deteriorando. Ela não está mudando a sua biologia no sentido de construir um corpo saudável e forte. Foi a doença que destruiu todo aquele volume corporal que ela tinha. Então, como ela é uma pessoa cuja mentalidade, cuja formatação acredita que algo ou alguém vai vir de fora e tirar a doença do corpo dela, por mais que ela esteja tentando há alguns anos, ela não obteve sucesso e não vai obter. Como eu disse a você, é visível ao olhar para ela de que ela já está mais do outro lado do que aqui. É claro, isso é bem evidente para qualquer pessoa, por mais leiga, por mais que ignore essas questões de saúde. E quando a pessoa não compreende isso, acontece o que acontece muitas vezes. O que acontece é ótimo, né? Mas enfim, não encontrei outra frase. Acontece o que é comum acontecer com algumas das minhas alunas e alunos. Eu já tive alunas que são muito esforçados, dão tudo de si, toda a energia, mas em duas questões importantes acontecem com essas alunas e acabam não obtendo resultado. Primeiro, que elas fazem isso, ou eles, por pouco tempo, desistem, e é exatamente isso, faz parte dos ensinamentos que eu vou te trazer. O primeiro é, elas desistem antes, ok? Dão tudo de si, toda a energia, se engajam naquilo completamente, esquecem todo o resto, mas não conseguem persistir. Quando você passa do ponto, você tende a não tolerar aquela situação por muito tempo. Então, combater uma doença crônica, ou mesmo emagrecer, ou mesmo combater a obesidade ou qualquer outra doença crônica, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso tem a ver com persistência na prática e longo prazo. Uma corrida de 100 metros são segundos. Os bons, os bons corredores fazem isso em 5 segundos, 6 segundos, uma coisa. Você piscou os olhos, já foi. Uma maratona não, é algo mais longo. 100 metros é infinitamente diferente de 42 quilômetros, 195 metros, que é a distância da maratona. Então, combater doença crônica e emagrecer, combater a obesidade ou resolver essa questão que para você, estou acima do peso, levemente acima do peso, médio, né? Uma situação de estou médio, numa condição de, como chama, chubby, gordinha, gordinho, ou estou muito acima do peso, não importa qual é. Tem a ver com maratona. Não é uma corrida de 100 metros, tem a ver com persistência. E o que acontece com as minhas alunas? Além delas, aquelas que são muito esforçadas e aqueles que são muito esforçados, nem sempre conseguem manter
aquelas práticas por longo prazo. Então, cuidado com os exageros. A outra coisa muito comum é que essas pessoas, as mesmas que dão tudo de si, e não são muitas, tá? Estou falando aqui de pessoas muito especiais, que se engajam, embora por pouco tempo. Elas também esperam receitas prontas, elas querem receitas prontas. O que eu faço? Professor, o que eu faço? Maria Nilde, o que eu faço? Tá bom, eu te digo aqui o que eu faço, o que você faz. Mas eu digo, olha, isso são conhecimentos, isso são ferramentas. Você vai decodificar, você vai juntar com aquilo que você conhece, você vai observar o teu ambiente, você vai analisar o teu universo, o teu mundo, o que você conhece, o que você tem acesso e tornar isso, adaptar para tornar isso ação na tua vida, para fazer com que isso se torne parte da tua vida. Faça parte da tua rotina. Não é uma receita pronta que eu descrevo e você reproduz na íntegra. Isso não funciona. Toda pessoa que espera a receita mágica, a receita pronta, também acaba se frustrando e desiste sem obter o resultado daquilo que buscou. E o que acontece com essas pessoas é que a frustração, a chateação é muito grande, porque elas se esforçaram, elas investiram naquilo. Essa é uma questão muito delicada para as pessoas que investem, que se esforçam. Porque ao se esforçar, ao investir, elas esperam um retorno. É claro, nós somos assim, nós somos educadas, somos formatadas para dou isso, ganho aquilo. É claro, tudo é uma troca no planeta Terra. Tudo é uma troca, como diz um amigo meu que repete, isso é uma escrita, uma fala antiga, nada é de graça, nem pão nem a cachaça. Um colega de profissão adora dizer isso, quando alguém começa a viajar muito, ele fala, gente, nada é de graça, nem o pão nem a cachaça. Nem o pão nem a cachaça é de graça. Tudo que alguém te dá, esse alguém quer algo em troca, e você também. Então, quando você se engaja, quando você investe energia, investe o teu tempo, às vezes investe dinheiro mesmo, investe muito de si, você quer um retorno. Só que se você investir, se você aplicar a sua energia da forma errada, não vai funcionar. Eu estou te contando aqui de uma pessoa que está com o corpo literalmente se deteriorando, se degenerando a olhos nus, não precisa de nada, nenhum equipamento especial para perceber isso, não precisa. A pessoa mais leiga do mundo percebe isso, lamentavelmente, porque ela esperava uma receita mágica. Ela espera. E ela é má, ela está errada, ela é burra? Não! Existe aquilo que eu chamo de mentalidade, mindset, o teu conjunto de paradigmas. Ela não sabe que depende mais dela do que de qualquer outra pessoa. Ela não entende que é ela que tem que resolver aquela questão. E sabe por que ela ainda está aqui? Sabe por que ela ainda está aqui? Deus, ou quem quer que você queira, que nome você queira dar para esse ser que nos criou, dando mais chances dela. Ei, muda! Ei, faz alguma coisa. Olha, você ainda está aqui. Faz alguma coisa, está ao teu alcance. Só que ela não consegue. Ela não está conseguindo. Eu não sei se ela vai conseguir. Então, é bom que você entenda, você que é uma pessoa esforçada, que investe, mas espera receita mágica, quer resultado imediato, pensa que é uma corrida de 100 metros, é bom que você reveja os teus valores, porque combater doenças, combater a obesidade, combater o excesso de peso, ou qualquer outra doença, seja o diabetes, seja hipertensão, seja câncer, seja uma doença cardiovascular, seja fibromialgia, seja doenças articulares diversas, seja o que for, é como numa maratona. É literalmente como correr uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é algo que você faz rapidamente e resolve. Lembre-se disso. O segundo ensinamento que eu quero, que já, na verdade, já se junta com esse, é que isso requer aprofundamento. Não é algo raso, por isso que eu digo, não tem receita mágica. Esse é o segundo ensinamento, tá? Se você preferir, chame de dica. É a segunda dica. Isso é ouro, aprofundamento. Isso não é um conhecimento básico, por isso que eu falo, raso, uma informação rasa, uma informação já implemento e repete aquilo, uma semana, 2, 3, um mês e acho que já resolveu. Não. Requer aprofundamento, requer que você se engaje para valer.
Por isso que eu digo, estude, assista vídeos, aulas como essa, 1, 2, 10, quantas vezes for necessário, e outras, e com outras pessoas, e compare informações, leia livros, afinal de contas é o teu assunto, é a tua vida, é o teu interesse. É como eu digo, eu estudo todos os dias. E tem uma pessoa que eu acho muito interessante, uma das pessoas, inclusive, com quem eu estudo, Bruno Gimenez, não sei se você conhece, ele é sócio da Patrícia Cândido, são duas pessoas, dois professores incríveis, e o Bruno Gimenez diz, se o assunto é teu, se você acha que tem um problema e não leu pelo menos 4 livros no último mês sobre esse assunto, você não tem problema. Você, você tem como um, uma questão de estimação. Você tornou isso que você chama de problema algo de estimação. Você meio que casou com o seu problema. Porque se você quiser resolver, você vai o quê? Se aprofundar, ler livros, assistir aulas, pesquisar tudo o que você puder para entender aquele assunto. Acredite, em um mês você consegue se tornar quase que especialista no assunto. Não especialista, mas a ponto de entender o suficiente para buscar a solução e para encontrar, você consegue. Agora, sem aprofundamento, querendo uma receita mágica, uma dica que resolva, você não vai ter solução. Então, primeiro ensinamento, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Sem aprofundamento, segundo ensinamento. Se você não se aprofundar, você não vai conseguir solucionar e vai chegar uma hora que você, como a minha vizinha, estará mais do outro lado do que aqui. E se continuar assim, se não mudar a mentalidade, eu acho pouco provável, embora eu torça muito, certamente já já ela estará do outro lado, não vai demorar muito. Terceiro ensinamento, a terceira coisa muito importante é que você compreenda que para combater doença crônica, para combater a obesidade, você precisa alterar a tua biologia. Lembra o que eu te disse no início dessa aula? Que o professor Bruce Lipton, inclusive, cita no livro dele, A Biologia da Crença, uma descrição que estaria na porta do laboratório, na época dele de faculdade, ainda bem jovem, no laboratório de biologia, onde aquela descrição, aquele letreiro dizia é o ambiente sua besta, e que ele demorou para compreender, é o ambiente, são as tuas ações. Então, primeiro entender que requer tempo. Por isso, eu estou te dizendo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Segundo, se aprofundar. Aprofundar, porque sem aprofundamento você não altera a tua biologia. O que aconteceu com essa minha vizinha, cuja história eu contei aqui? O corpo dela, em razão dos hábitos, do ambiente, das escolhas, passou a produzir, continuou produzindo por longo período, células incapazes de exercer as suas funções. Fato. E aí o corpo dela começou a se degenerar. Por isso está no estado que eu a vi ontem. Para mudar isso, para alterar isso, ela precisa mudar completamente a mentalidade, o entendimento dela. Primeiro, saber que não tem receita mágica, que alguém não vai trazer a solução de fora. As pessoas lhes entregam, como eu estou fazendo aqui, ensinamentos poderosos, conhecimentos com base na ciência e ferramentas poderosas, mas é você que vai usar, é você que tem que implementar. Alguém não vai te trazer de bandeja uma receita mágica, não vai te trazer de bandeja como um garçom te serve uma comida, uma bebida. Não, a pessoa te entrega algo e você faz uso daquilo na tua vida, você implementa. Então, para alterar a tua biologia, você vai precisar mudar as tuas escolhas, se aprofundar nesse conhecimento e persistir nessas práticas por longo prazo. Veja, é uma maratona. Não é uma diquinha ou outra que seja suficiente para você alterar a tua biologia. Não é da noite para o dia que se altera uma biologia. Tampouco foi da noite para o dia para a biologia dessa senhora se alterar a ponto dela estar se degenerando. Literalmente. Demorou. Lembra, eu disse, eu moro aqui há mais de 20 anos. Eu conheço de vista há muitos anos e durante muito tempo ela era obesa. Era uma pessoa que eu encontrava às vezes, indo ou vindo trabalhar, esse tipo de coisa. Quando eu trabalhava também saindo muito. Depois, há uns 4, 5 anos atrás, eu a encontrei na academia quando eu estava treinando, de repente ela apareceu por lá e foi né? Foi onde eu estava ali treinando, chegou do meu lado, fez algumas perguntas, conversou,
quis saber, quis algumas dicas, esse tipo de coisa. Estava iniciando, estava tentando. Isso tem uns 4, 5 anos. Hoje, ela está, como eu disse, mais para lá do que para cá. Leva tempo para alterar a biologia, tanto para o desgaste, para a degeneração, quanto para o contrário. Mas se você começar hoje, se você começar agora, não tem erro. Desde que você, como aquelas minhas alunas e alunos que dão muita energia, até excessiva muitas vezes, por um período curto, você também não vai ter resultado. É uma maratona, requer aprofundamento para que você literalmente altere a tua biologia no sentido de ir tornando o teu corpo capaz, habilitado, entregando a ele material para que ele gradativamente vá produzindo células melhores. Lembra? Multiplicação celular, isso acontece o tempo todo aqui dentro de mim, assim, 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 o tempo todo. Está tudo aqui, diversas células diferentes se reproduzindo, se multiplicando. Logo, se o que tiver aqui dentro da minha biologia, em todo o meu ser, for favorável, elas vão se melhorando automaticamente. Ah, já do nada sai uma célula perfeita. Não, é um processo. Do mesmo jeito que ela não se degenerou, as suas células não foi da noite para o dia. Você fez uma coisa desagradável para a tua biologia uma vez e já estragou todas as suas células. Não, lembra? Foi uma maratona também. É uma maratona, requer aprofundamento, porque você precisa alterar a tua biologia, tornar o teu corpo capaz de construir, de desenvolver células eficientes em suas respectivas funções. Como eu digo, você não é uma pessoa, você é uma comunidade de bilhões de células. Existem bilhões de pequenos seres vivendo em você. Elas têm vida e têm função e têm memória. São seres vivos com função e memória. Então, para alterar essas memórias e para torná-las novamente funcionais, para torná-las novamente eficientes, para torná-las novamente capacitadas a exercer as suas funções com maestria, precisa sim entender que é uma maratona, precisa de tempo, precisa de aprofundamento, persistência na prática, entendendo, sabendo o que você está fazendo. Opa, eu estou alterando a minha biologia, eu estou criando aqui um ambiente favorável para o meu corpo produzir células fortes. É assim que se constrói um corpo realmente saudável e forte. Criando no teu corpo as coisas. Por isso que eu falo, construir saúde, criar energia. É gerar energia, construir saúde. É você que faz. Faz como? Com as tuas práticas, com as tuas escolhas. É por isso que muitas vezes a pessoa não consegue sozinha. Por que essa senhora não conseguiu sozinha? Ela tentou do jeito dela. Lamentavelmente, não deu certo, porque ela não teve a talvez a informação certa, a orientação certa, ela não teve a persistência para procurar se juntar, se unir a pessoas que pudessem apoiá-la, ajudar. Talvez ela não tivesse nem o conhecimento de que isso exista, de que alguém realmente pudesse ajudar, de que ter a companhia, estar próxima, ter a ajuda, ou contratar, ou se juntar mesmo em grupos de pessoas que estão engajadas com aquele objetivo. Aprender com essas pessoas. Isso, se juntar, mesmo numa comunidade, mesmo no grupo, mesmo com amigos que têm os mesmos gostos, que estão buscando as mesmas coisas, vocês trocam informações, trocam aprendizado, trocam experiências. Isso enriquece também a tua vida. Mas, além disso, contratar mentores, pessoas que dominam esse conhecimento, pessoas que vivem esse tipo de situação, pessoas que são capacitadas, que vivem literalmente na sua vida, no seu dia a dia, a experiência de habitar corpos fortes e saudáveis, porque conhecem e praticam tudo aquilo que é base para manter uma biologia eficiente, para produzir e reproduzir diariamente, o tempo todo, células capacitadas, células mestras em exercer as suas funções com maestria, com excelência. É o que eu chamo o teu sistema de defesa. Para que ele tenha excelência, você precisa trazer essa condição para o teu corpo. E sim, a contratação de mentores e mentoras pode sim e é uma das melhores alternativas, porque essas pessoas, como eu, por exemplo, conheço o caminho,
Conheço as ferramentas, domino o conhecimento, vivo a experiência de habitar um corpo extremamente saudável, um corpo ideal, ideal para mim. Eu faço tudo, tudo aquilo, intelectualmente, emocionalmente e fisicamente, tudo aquilo que eu desejo. Eu não me privo de nada. Eu não me privo absolutamente de nada. Mas eu faço, eu ajo, eu escolho agir e viver de maneira a elevar isso todos os dias. Você sabe, eu treino todos os dias, eu medito todos os dias. Hoje já meditei, já treinei. Corri apenas 6 quilômetros, apenas. Por causa do tempo, desci já era 6h18, logo, para estar aqui nesse momento, a tempo de abrir essa aula às 8 horas, eu não conseguiria correr os 10 quilômetros, por isso corri só 6. Mas sim, você que está aqui, você que me acompanha, sabe que todos os dias eu faço isso. Então, eu já meditei, já treinei e cheguei, voltei da corrida a tempo de tomar meu banho e me arrumar para estar aqui. Às 8 horas, aliás, 8h02 hoje, eu abri essas aulas no Instagram e no YouTube, para te trazer esse conhecimento que é prática na minha vida, para te trazer esse conhecimento que você sabe que se você implementar na tua vida, você não vai chegar na situação dessa senhora que eu encontrei ontem. Você não vai. Você vai conseguir alterar a tua biologia, porque é o ambiente, lembra? É o ambiente. Não é aquilo que vem de fora. Alguém vai te trazer a solução. Não é. Por isso que conviver com pessoas que têm esses mesmos objetivos, se juntar a pessoas que vão trocar experiências e informações com você, como também contratar um profissional, como o meu caso, que sou uma mentora, que domino e vivo esse conhecimento, que conheço as ferramentas e posso te ajudar a atalhar, a chegar mais rápido ao teu resultado, porque sei quais são os caminhos mais fáceis, mais rápido, sei onde pode emperrar e vou evitar, porque já fiz isso, não só para mim, mas ensino alunos e alunas minhas a superar doenças crônicas há mais de 12 anos. Por isso eu posso te ajudar, por isso eu criei a mentoria Ânima. Mas é preciso que você entenda que é você que implementa, que é você que vai ter que fazer. Os ensinamentos e as ferramentas que eu te entrego não são a mágica, não são a receita mágica, não são uma diquinha que você vai só ficar repetindo aquilo e ter a solução. Não. Como eu disse, trata-se de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Requer aprofundamento, requer que você se aprofunde, requer que você saiba que é você que tem que agir. Requer também entender que você precisa alterar a tua biologia. Se você já está doente, se você está enfrentando a obesidade ou qualquer outra doença crônica, requer entender que você precisa trabalhar, agir para alterar a tua biologia. E isso requer tempo, por isso é uma maratona, requer aprofundamento. Não é uma dica, uma receita mágica que vai resolver o teu problema. Precisa de aprofundamento e verdadeiro engajamento e persistência, porque você vai precisar alterar a tua biologia, do mesmo jeito que eu te contei aqui, que aquela senhora está se degenerando, foi a longo prazo que ela alterou a biologia dela, com as suas escolhas e as suas práticas, alterou de maneira desfavorável. Possibilitou que o seu corpo, cada vez mais, no processo de multiplicação celular, produza células incapazes de exercer as suas funções. O contrário é o que você precisa fazer. Tornar o teu corpo capaz de produzir células, de começar a corrigir essa deficiência das células que causaram a doença, que te trouxeram a doença. Isso requer aprofundamento, isso requer persistência, isso requer tempo de prática. Então, sim, uma mentora, alguém que conhece esse caminho, que vive esse processo, que vive, que habita, que implementa, que no seu dia a dia e que ajuda outras pessoas a combater doenças para poder te mostrar atalhos, mostrar para você quais são os caminhos mais fáceis, para ajudar você analisando a tua situação, o teu dia a dia, as tuas preferências, a tua individualidade biológica, os teus hábitos, o que você tem acesso, o teu ambiente. Tudo isso é o que faz uma mentora. Tudo isso é o que eu posso fazer para te ajudar, analisando a tua situação. Como é que você vive? Onde você vive? O que você tem acesso? Como você pode
tornar esse conhecimento, tornar essas ferramentas adaptáveis à tua vida, para acelerar o teu processo de sair da doença, de sair do sofrimento e, efetivamente, construir, passar a habitar um corpo saudável e forte, como eu costumo dizer, ter a oportunidade, a possibilidade de habitar um corpo ideal. E, como você deve saber, o tempo é o bem mais precioso. O tempo é algo que pessoas que estão sofrendo sabem ou deveriam saber que se torna ainda mais delicada essa questão, que se torna ainda mais precioso. Como eu te disse aqui no início dessa aula, a senhora que eu encontrei ontem está mais do outro lado do que desse. Se você não toma uma atitude para resolver a tua situação, para alterar a tua biologia, se você não decide agora começar a agir para mudar a tua situação, o tempo vai criar em você o mesmo que está acontecendo com ela. Se você quiser entender melhor disso, basta você visitar hospitais onde tem pessoas gravemente doentes, onde hospitais que cuidam de pessoas que estão vivendo doenças graves, que estão em grande sofrimento. Elas entendem que perderam tempo e também que muitas vezes, mesmo tendo angariado muito dinheiro na vida, nem sempre com o dinheiro elas conseguem construir saúde. Por isso, o acompanhamento, a ajuda de alguém que conhece esses processos, que vão te ajudar a atalhar, a encurtar caminho, é imprescindível se você realmente deseja combater, sair da doença crônica, se você realmente deseja habitar um corpo ideal, um corpo realmente saudável e forte, se você realmente deseja alterar a tua biologia para possibilitar que o teu corpo produza células capazes de exercer as funções para as quais elas foram criadas. Eu tenho para isso a mentoria Ânima, que dura 4 meses, onde eu te acompanho em encontros semanais, individuais e ao vivo, onde vamos tratar exclusivamente da tua situação, das tuas dificuldades, dos teus hábitos, dos teus gostos, da tua individualidade, do teu ambiente, do que você tem acesso. E te entregar toda semana conhecimentos e ferramentas para que você implemente, essa é a parte importante. Você tem que implementar, você tem que tornar prática na tua vida aquele conhecimento, aquela ferramenta que você vai receber, se você quiser sair dessa situação. Então, na mentoria Ânima, durante 4 meses, eu vou estar te encontrando semanalmente. Sempre por 1 hora aproximadamente, onde você vai trazer as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, as tuas facilidades, tudo aquilo que você implementou, que você recebeu na semana anterior, implementou, colocou em ação, o que deu certo, o que não deu, como é que funcionou, quais foram as dificuldades, nós vamos ajustando, nós vamos corrigindo, vamos substituindo e você segue. Se você implementa, se você coloca em prática, durante esses 4 meses já será o suficiente para você ter uma grande mudança, uma grande transformação na tua saúde. E é exatamente por isso, por saber que isso vai acontecer, que eu dou garantia total na mentoria Ânima. Se você entrou para a mentoria Ânima e implementar todo o conhecimento e todas as ferramentas que eu te entregar durante aqueles 4 meses, que são 16 encontros individuais e ao vivo, onde estaremos só eu e você, tratando das suas questões, das suas dificuldades, da sua situação. Se você implementa, se você registra isso, e por alguma desventura, ao final dos 4 meses, você não tiver nenhuma mudança na tua saúde, você não tiver alterado o teu peso, a tua energia, a tua saúde, as tuas taxas, os teus exames não tiverem alterado, eu devolvo todo o teu investimento integralmente. E por que eu faço isso? Primeiro que para eu fazer, você precisa comprovar que implementou. Você precisa me apresentar em vídeos, em fotos, em relatórios, em diários, em planilhas, que realmente implementou tudo aquilo que eu te entreguei de ferramentas e conhecimentos. E acredite, isso não vai acontecer, porque toda pessoa que implementa, e eu sou um bom exemplo disso, você que me acompanha sabe, tem resultado. Mas se por desventura acontecer com alguém, eu devolvo o investimento, por quê? Porque eu não me sentiria confortável mantendo, usufruindo de um benefício onde eu não troquei, onde eu não entreguei nada para a pessoa. Eu não criei a Ânima Mentoria simplesmente para vender e fazer dinheiro.
Não, eu criei a Anima Mentoria para ajudar pessoas que estão em sofrimento a sair do sofrimento, a combater. E eu garanto que toda pessoa que implementa todos os ensinamentos e ferramentas que vão receber durante os 4 meses vão ter tornado os corpos dessas pessoas, terão criado a condição ideal para produzir células biologicamente capacitadas a exercer as suas funções, ou seja, para tornar os seus corpos saudáveis e fortes. Ao final dos 4 meses, já vai estar bombando? Não, não necessariamente. Imagine se fosse essa senhora que eu contei a história dela. Ela vai estar muito melhor. Com certeza, ela não estará visivelmente se degenerando. Ela já, e fora o conhecimento que ela vai adquirir e vai capacitá-la a continuar praticando aquilo tudo que recebeu para crescer cada vez mais em saúde. É por isso que eu dou essa garantia. E se a pessoa implementar, e digamos que por alguma falta, má sorte ou desventura, não teve o resultado, eu devolvo o dinheiro, porque, como eu disse, é uma troca. Só vale para mim, só tem efeito se eu entreguei e funcionou na vida da pessoa. E aí eu vou me sentir confortável para usufruir do investimento que ela fez. Por isso, por saber que a mentoria Ânima é um processo capaz de tirar qualquer pessoa do sofrimento de qualquer doença crônica, eu tenho certeza que ela poderia custar 20, 30, 40 ou até 50 mil reais. E você sabe que se você tiver a oportunidade de conhecer pessoas muito ricas, milionárias e bilionárias que estão sofrendo e for conversar com elas, como você se sente agora que estão em grande sofrimento, com doenças graves, em relação a ter toda essa fortuna e agora não ter saúde para usufruir. A pessoa vai te dizer que trocaria toda a fortuna dela, sejam bilionários, bilionárias ou milionários, por ter saúde de volta. Por quê? Porque elas sabem que com saúde se constrói dinheiro. Se elas tiverem a saúde delas de volta, ainda que elas tenham dado em troca todo o seu dinheiro, sendo mesmo que elas sejam bilionárias, elas são capazes de novo voltarem a ser ricas. Tendo saúde, elas podem fazer dinheiro de novo com o seu trabalho, com aquilo que conhecem, com as suas expertises, com os seus conhecimentos, mas com dinheiro não se faz saúde. Essas pessoas sabem. Se você tem dúvida, se você não acredita em mim, frequenta, visita um hospital onde tem pessoas em grande sofrimento, com câncer, com doenças em estado terminal, e pergunte a elas. Identifique aquelas que são milionárias, que são bilionárias, e pergunte: escuta, como é que você se sente? A pessoa vai te dizer na hora: eu trocaria todo esse dinheiro, toda a minha fortuna, para ter a minha saúde de volta. E por quê? Porque ela não liga para o dinheiro, porque o dinheiro é ruim, não, o dinheiro é bom, ela liga para o dinheiro, mas ela sabe que com saúde ela consegue fazer dinheiro de novo e ficar rica, milionária, bilionária de novo. Mas só com o dinheiro ela não consegue voltar a ter saúde. Para ter saúde, ela precisa ter conhecimento, ter uma mentalidade de entendimento que depende dela, que se a doença chegou até ela e está nesse nível, e ela fez escolhas que a levou a tal lugar, e é preciso mudar, alterar esse mindset para poder tornar a sua biologia capaz de gerar saúde, de criar saúde. E tudo isso ela sabia fazer dinheiro, mas ela não sabia nada disso. Porém, tão logo ela consiga isso de volta, ela vai voltar a fazer dinheiro. Por isso eu digo, com certeza, como eu te garanto que a Anima Mentoria capacita qualquer pessoa a alterar sua biologia, desde que ela implemente, qualquer pessoa que implemente aquilo que vai receber, de conhecimentos e ferramentas. Por isso é que eu digo, poderia custar, poderia valer 20, 30, 40, 50 mil reais, poderia, mas não vale. A Anima Mentoria, você só precisa investir para entrar para a Anima Mentoria R$ 4.997. Por esse valor insignificante, considerando o que você vai receber, você vai ter a oportunidade de me encontrar individualmente e ao vivo, semanalmente, por 1 hora, durante 4 meses, e ainda ter acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvidas diariamente. Se você está pronta, se você está pronto, clica no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria e aplica. Você vai responder uma aplicação. São poucas perguntas, onde a partir das tuas respostas, eu vou tentar identificar se você tem predisposição a implementar os ensinamentos e as ferramentas que recebeu. Se você tiver essa predisposição, eu vou entrar em contato e te convidar a fazer todo o processo necessário para iniciarmos
a Ânima com você, para já agendarmos o primeiro encontro. Se eu entender pelas tuas respostas que você apresenta características que você me mostra, que eu consigo ali identificar, que você tem uma predisposição para procrastinação, para deixar as coisas para depois, para não implementar, para esperar. Se você apresenta ali, se naquelas suas respostas, eu acredito, eu concluo que você não está pronta, não está pronto para implementar, para usar esses conhecimentos na tua vida, eu vou dizer, ei fulana, ei fulano, espera um pouco mais, continua assistindo o meu conteúdo, continua acessando aqui no YouTube e no Instagram todas as aulas que eu dou todos os dias, vem ao vivo se quiser, faz perguntas, implementa, torna prática na tua vida e aplica posteriormente. Por quê? Se você não vai implementar, você não vai ter resultado. Você vai perder o teu investimento, o teu tempo, e eu perder o meu investimento e o meu tempo. Então, é preciso que sejam pessoas que realmente estejam cansadas de sofrer e que queiram efetivamente sair do sofrimento da doença crônica, sabendo que precisa, que isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabendo que requer aprofundamento. Se a questão é sua, se você entende que tem um problema, e como diz o Bruno Gimenez, ainda não leu nem 4 livros sobre o teu problema, você não tem um problema, você adotou esse problema como um bichinho de estimação. E requer que você compreenda que você vai alterar a tua biologia. Por isso requer tempo e persistência na prática. Além do dito anterior, aprofundamento. Isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se você entendeu tudo isso, se você está pronta, se está pronto e quer realmente sair do sofrimento, clica no link da minha bio no Instagram. Clica no botão Ânima Mentoria e aplica, que eu vou entrar em contato com você. Se você realmente está pronto ou pronto, na semana que vem já teremos o primeiro encontro para que você inicie o teu processo de transformação, de transformar o teu corpo de um corpo doente e debilitado, de um corpo que produz células incapazes de exercer as suas funções, para um que vai se capacitar ao longo de boas práticas a produzir células eficazes e capazes de elevar a tua imunidade, de tornar o teu corpo realmente saudável e forte, de te levar a habitar brevemente um corpo ideal. Eu encerro esse encontro por aqui, agradecendo a quem esteve ao vivo aqui comigo nesse encontro e também a quem vai ver posteriormente. Te convido a voltar na segunda-feira, entre 8 e 8h10 eu estarei aqui de volta no Instagram e no YouTube. Espero por você. Compartilha essa aula com aquelas pessoas que você quer ver bem e também se inscreve no meu canal aqui no YouTube, porque dessa maneira o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e você me ajuda a ajudar mais pessoas quando você compartilha e se inscreve no canal. Um beijo grande e até segunda-feira.